Você já parou para pensar até onde se estende o poder de Deus? Além de um instante, além de uma vida inteira, além do último suspiro daquele que o serviu? A Bíblia nos conta uma história tão surpreendente que parece difícil de acreditar. Um homem morto voltou à vida apenas pelo toque dos ossos de um profeta. Não foi por meio de rituais elaborados, nem pela força de uma multidão, mas pelo simples contato com uma vida que havia sido completamente tomada pela presença divina. Essa é a história de Eliseu, o homem que deixou para trás seu passado, seguiu adiante sem rede de segurança e carregou o manto caído de Elias através do Jordão. Ele curou cidades inteiras, multiplicou azeite para os pobres, ressuscitou mortos, purificou panelas envenenadas, alimentou 100 homens com apenas um pouco de comida e permaneceu firme diante de exércitos porque enxergava o que o céu estava fazendo. E quando sua vida chegou ao fim, Deus ainda não havia terminado, até seus ossos continuaram a proclamar sua mensagem. Acompanhe essa reflexão até o final, porque você verá o Deus que ainda age, ainda restaura, ainda protege seu povo e ainda chama pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. Antes de prosseguirmos, faça algo simples pela sua fé hoje, reserve um momento para reconhecer que o poder de Deus não tem limites. A história de Eliseu começa no campo, em meio a um dia comum de trabalho, com um homem fazendo o que provavelmente fazia há anos. As Escrituras dizem que Eliseu arava a terra com 12 juntas de bois quando Elias se aproximou. Esse detalhe não é um mero enfeite. 12 juntas de bois significavam terras, recursos e estabilidade. Revelavam uma herança familiar, um futuro construído pelo esforço e pela fidelidade das gerações anteriores. Eliseu não era um homem desesperado, à beira do abismo, sem alternativas. Ele tinha raízes, segurança, algo a perder. Foi justamente nessa vida estruturada que o chamado chegou, sem aviso prévio. Não houve discursos longos, negociações ou promessas de recompensas. Elias simplesmente passou e colocou seu manto sobre os ombros de Eliseu. Esse gesto silencioso foi um convite divino, um sinal de autoridade profética repousando sobre um simples lavrador. Tudo mudou a partir daquele tecido. O futuro de Eliseu foi redesenhado por uma ação discreta, mas carregada de significado. Ele correu atrás de Elias e pediu apenas permissão para se despedir de sua família. Elias não o impediu, mas a verdadeira decisão estava no que fez em seguida, tornou impossível qualquer retorno. Eliseu matou os bois, os mesmos animais que representavam seu sustento e trabalho. Usou a madeira dos arados para fazer fogo, cozinhou a carne e a distribuiu entre as pessoas. Depois, partiu e seguiu Elias como seu servo. Não guardou os arados para uma eventualidade. Queimou as ferramentas de sua antiga vida para que retroceder não fosse mais uma opção. Esse é o verdadeiro discipulado, na sua forma mais pura. É o que Jesus descreveria mais tarde em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eliseu não olhou para trás. Antes de confiar a ele milagres, Deus o conduziu à humildade e ao serviço. No reino de Deus, o legado começa com a entrega da própria vontade. Muitos de nós hoje desejamos o poder divino, mas ainda nos apegamos aos arados que ele nos pede para abandonar, velhas identidades, padrões e medos que guardamos como planos de reserva. A história de Eliseu nos confronta, alguns querem um manto sem a renúncia. Se Deus está chamando você para deixar para trás uma vida antiga, um hábito ou uma segurança, o convite é claro, queime o arado e siga em frente. Os anos que se seguiram ao chamado de Eliseu não foram marcados por grandes manchetes ou momentos espetaculares. Foram tempos de serviço discreto. As Escrituras o descrevem simplesmente como aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Ele estava perto o suficiente para servir, observar e aprender, mas ainda assim permanecia nos bastidores. Essa fase de fidelidade escondido preparou para um dia que não podia prever, o dia em que a jornada final de Elias começou. O segundo livro dos Reis nos conta que o caminho estava traçado, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão. Em cada parada, Elias repetia a mesma instrução: fique aqui, porque o Senhor me enviou. Poderia soar como um afastamento ou uma prova. Eliseu respondia sempre com as mesmas palavras inabaláveis: tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, não o deixarei. Era a lealdade de aliança,
o mesmo tipo de compromisso que Ruth expressou a Noemi quando disse: Onde fores, irei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Jesus descreveria o discipulado em termos semelhantes: negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Eliseu escolheu permanecer, caminhar e se agarrar ao seu chamado. Quando chegaram ao Jordão, a jornada deixou de ser uma prova para se tornar uma revelação. Elias enrolou seu manto, bateu nas águas, e o rio se abriu, permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Do outro lado, Elias fez uma pergunta que expôs os verdadeiros desejos do coração de Eliseu: peço o que quiser que eu lhe faça antes que eu seja tomado de você. Eliseu não pediu riquezas, fama ou proteção. Pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, a parte que cabia ao primogênito segundo a lei da herança. Estava pedindo para ser reconhecido como um verdadeiro herdeiro espiritual, alguém que carregaria adiante a obra de Deus na próxima geração, não em busca de aplausos, mas de fidelidade. Elias respondeu que Eliseu havia pedido algo difícil. Não estava em seu poder concedê-lo livremente. Seria um sinal: se Eliseu o visse sendo levado, então receberia o que pedirá. Continuaram caminhando, e então o céu interveio. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram e separaram os dois. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo e gritou: Meu pai, meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros, reconhecendo em Elias a verdadeira força da nação. Em meio ao luto, rasgou suas vestes. E ali, no chão, restou um detalhe: o manto de Elias. O profeta havia partido, mas o propósito de Deus permanecia. Eliseu pegou o manto que um dia o chamara do campo. Voltou à margem do Jordão, diante do mesmo rio que se abrirá para seu mestre. Naquele momento, não perguntou onde está Elias. O Deus que agira ontem voltou a agir hoje. O mesmo Senhor que capacitara Elias agora confirmava Eliseu. Para nós, o padrão é claro: precisamos do Deus que os capacitou. Nossa missão é caminhar em obediência leal, mesmo quando nos sentimos pequenos, escondidos ou com medo. Podemos pedir com ousadia por seu Espírito, não para engrandecer nosso nome, mas para levar adiante sua obra com fidelidade. Um manto em nossas vidas, seja qual for a responsabilidade ou chamado que ele nos confiou, não é mágica. É apenas um sinal ligado à obediência. Ao darmos passos à frente, mesmo com o coração trêmulo, o mesmo Deus que abriu o Jordão para Elias e Eliseu é capaz de nos encontrar em nossas próprias travessias. O primeiro ato registrado de Eliseu após receber o manto de Elias foi um gesto de misericórdia voltado para uma necessidade básica da cidade. Os homens de Jericó vieram até ele com um pedido simples, mas urgente. Graça não se negocia, e a cobiça não fica impune. O contraste é nítido: enquanto Naamã, o estrangeiro, sai purificado e transformado, Geazi, o servo próximo do profeta, carrega consigo a marca da corrupção. A lepra que deixou o comandante sírio agora se fixa nele e em sua descendência, como um lembrete de que Deus não se deixa manipular, nem mesmo por aqueles que deveriam conhecer melhor sua justiça. O episódio de Naamã revela algo profundo sobre o caráter de Deus: sua misericórdia não respeita fronteiras. Ele não se limita a um povo, a uma nação ou a um sistema religioso. Naamã era um inimigo de Israel, um comandante de um exército que havia saqueado e oprimido o povo de Deus. Ainda assim, foi alcançado pela graça. Não por mérito, não por posição, mas porque Deus escolheu revelar-se a ele. A cura veio acompanhada de uma lição: a salvação não é conquistada por status, poder ou rituais elaborados, mas pela humildade de obedecer ao que parece simples demais. Elias, ao enviar Naamã ao Jordão, não estava apenas prescrevendo um banho. Ele estava apontando para a necessidade de descer das alturas do orgulho, descer da confiança em si mesmo, descer até o lugar onde a água é comum, onde não há pompa, onde a única coisa que resta é confiar. O Jordão não era um rio sagrado aos olhos dos sírios, mas foi ali, naquele lugar despretensioso, que Deus escolheu agir. A obediência de Naamã não foi um ato de fé grandioso, mas um passo após o outro, 7 vezes seguidas, até que a pele que antes carregava a morte se tornasse como a de uma criança. A reação de Naamã após a cura é tão significativa quanto o milagre em si.
Ele não voltou para casa como um homem curado, mas como um homem convertido. Sua declaração, agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel, não foi um elogio protocolar, mas um reconhecimento genuíno. A graça que o alcançou não o deixou indiferente. Ela o levou a uma mudança de lealdade, a um novo centro de adoração. E, no entanto, mesmo nessa transformação, há um detalhe que não pode passar despercebido: Naamã não abandonou seu cargo nem sua nação. Ele voltou para a Síria como comandante, mas agora como alguém que carregava dentro de si o testemunho de um Deus que não se encaixa em caixas geográficas ou políticas. Sua vida dali em diante seria um campo missionário no coração de um império pagão. O contraste com Geazi é doloroso, mas necessário. Enquanto Naamã aprendeu a depender, Geazi tentou lucrar. Enquanto um saiu livre, o outro saiu marcado. A ganância de Geazi não foi apenas um deslize moral, foi uma traição ao próprio chamado que ele havia recebido. Ele não estava apenas roubando prata e roupas, estava roubando a integridade do ministério profético. E, ao fazê-lo, tornou-se um alerta vivo: a proximidade com Deus não garante imunidade ao pecado. Pelo contrário, às vezes, é justamente essa proximidade que exige maior vigilância. Essas histórias, a cura das águas de Jericó, a multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a purificação de Naamã e a queda de Geazi, não são apenas relatos isolados. Elas formam um mosaico da maneira como Deus age no mundo. Ele não se contenta em tratar sintomas, ele vai às raízes. Não se impressiona com aparências, ele vê o que está escondido. Não se limita a soluções temporárias, ele traz restauração que perdura. E, acima de tudo, ele não age apenas em grandes palcos ou momentos dramáticos. Sua misericórdia se revela nas fontes que ninguém mais vê, nas pequenas vasilhas que parecem vazias, nos quartos onde o luto se instala, nos rios que não têm fama e nas vidas que ninguém mais valoriza. O que essas narrativas nos ensinam é que Deus não espera que tenhamos tudo resolvido antes de nos aproximarmos dele. Ele não exige que sejamos fortes, ricos ou influentes. Ele pede apenas que levemos a ele o que temos, mesmo que seja apenas um pouco de sal, um jarro de azeite ou um coração quebrantado. E, quando fazemos, ele transforma o pouco em muito, o fraco em forte, o morto em vivo. A questão não é o tamanho do que oferecemos, mas a grandeza daquele que recebe. E seus cavaleiros. Essas palavras não eram apenas um lamento, mas um reconhecimento profundo. Joás via em Eliseu o que seu povo havia visto em Elias, um homem cuja presença era como um exército inteiro, um escudo invisível contra as ameaças que o cercavam. E agora, diante da doença que o consumia, o rei entendia que estava perdendo mais do que um profeta, estava perdendo a própria voz de Deus no meio deles. A cena que se segue é de uma simplicidade comovente. Eliseu, já fraco, deitado em seu leito, pede que Joás pegue um arco e flechas. O rei obedece, sem entender. Então, Eliseu coloca suas mãos sobre as mãos do rei e ordena: abre a janela para o oriente. Joás faz o que é pedido. Atira, diz Eliseu. Quando a flecha voa, o profeta declara: flecha da vitória do Senhor. Com ela ferirás os sírios até os consumir. Em seguida, pede que o rei pegue as flechas restantes e bata com elas no chão. Joás golpeia a terra 3 vezes e para. Eliseu se irrita: deverias ter batido 5 ou 6 vezes. Então terias ferido a Síria até a destruição completa. Agora, porém, só a ferirás 3 vezes. O gesto pode parecer estranho, quase infantil, mas carrega um peso simbólico imenso. Eliseu não estava apenas profetizando, estava ensinando. A vitória de Deus não é automática, ela exige participação, fé ativa, persistência. Joás teve a oportunidade de demonstrar sua confiança no poder de Deus, mas sua hesitação revelou o limite de sua própria expectativa. Ele esperava uma vitória, mas não o suficiente. E assim, a promessa de Deus se ajustou à medida de sua fé. Essa passagem nos lembra que Deus não age em um vácuo. Ele trabalha conosco, não apesar de nós. Nossas ações, nossas escolhas, nossa disposição de nos engajarmos, mesmo quando não entendemos completamente, importam.
Eliseu poderia ter simplesmente dito a Joás o que aconteceria, mas preferiu envolvê-lo no processo. Deus não nos trata como espectadores passivos, ele nos convida a sermos participantes ativos de sua obra. Depois disso, Eliseu morre. Mas mesmo em sua morte, Deus não o abandona. Anos mais tarde, um grupo de israelitas enterrava um homem quando avistaram uma tropa moabita se aproximando. Com medo, jogaram o corpo na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver tocou os ossos do profeta, o homem reviveu e se levantou. Um milagre póstumo, uma última demonstração de que o poder de Deus não está limitado pela vida ou pela morte de seus servos. O que essas histórias nos ensinam? Primeiro, que Deus não se impressiona com grandiosidade humana. Ele pode usar um arco e flechas, um pedaço de pau, um punhado de farinha ou até mesmo ossos secos para realizar sua vontade. Segundo, que sua presença não é medida pela força que exibimos, mas pela fé que demonstramos, mesmo quando essa fé é pequena, hesitante ou imperfeita. E terceiro, que ele não nos deixa sozinhos nas batalhas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Às vezes, a vitória já está garantida antes mesmo de levantarmos a espada, outras vezes, precisamos aprender a bater as flechas no chão até que a promessa se cumpra. Eliseu não foi um homem de espetáculos como Elias. Não houve fogo do céu, nem divisão de rios, nem ascensão em redemoinho. Sua vida foi marcada por gestos simples, palavras diretas e uma fidelidade constante. Mas foi justamente nessa simplicidade que Deus revelou sua grandeza. Porque, no fim, não são os sinais grandiosos que definem a obra de Deus, mas sua disposição de caminhar conosco, nas vitórias estrondosas e nos momentos silenciosos, nas batalhas épicas e nas pequenas derrotas, na saúde e na doença, na vida e até mesmo na morte. E seus cavaleiros. Ao ouvir essas palavras, Joás reconheceu que Elias, assim como Eliseu antes dele, representava a verdadeira força da nação, seu elo com o Deus vivo. Mesmo em seu leito de morte, Elias continuou a proclamar os propósitos do Senhor para o futuro de Israel. Ele pediu ao rei que tomasse um arco e flechas. Quando Joás obedeceu, Elias o instruiu a colocar as mãos sobre o arco, e então o profeta pousou suas próprias mãos sobre as do rei. Esse gesto uniu autoridade profética e responsabilidade real. Elias, então, ordenou que Joás abrisse a janela para o leste, em direção à Síria, e disparasse. Enquanto a flecha voava, o profeta declarou: a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Deus ainda falava por meio de um servo à beira da morte, anunciando esperança além do momento de fraqueza. Depois disso, Elias disse ao rei que tomasse as flechas restantes e batesse com elas no chão. Joás golpeou 3 vezes e parou. O gesto parecia pequeno, mas revelou a medida de seu zelo. Elias se indignou e o repreendeu. Se tivesse batido 5 ou 6 vezes, teria derrotado a Síria por completo. Agora, a vitória seria limitada, Israel só a feriria 3 vezes. Em sua última interação registrada, Elias confrontou uma obediência pela metade. A hesitação do rei naquele ato simbólico prenunciava uma libertação restrita no campo de batalha. Então, a narrativa avança com uma linha breve: Elias morreu, e o sepultaram. Nenhum redemoinho, nenhuma carruagem de fogo, apenas uma sepultura. Mas a história não termina ali. Algum tempo depois, enquanto homens de Israel sepultavam outro homem, avistaram uma tropa invasora. Apressados, lançaram o corpo na tumba de Elias. Quando o morto tocou os ossos do profeta, reviveu e se pôs de pé. O texto registra o ocorrido sem alarde, mas a mensagem é clara e firme. O poder estava no Senhor, que o havia chamado, falado por meio dele e confirmado sua palavra repetidas vezes. Mesmo depois que o ministério de Elias se encerrou e seu corpo se decompôs, Deus demonstrou que sua fidelidade ultrapassava a vida do profeta. O homem se foi, mas o Deus que agiu por meio dele permaneceu o mesmo. O legado de Elias, portanto, é testemunho de um Deus cujos propósitos continuam além de qualquer vida humana, e cujas promessas não são sepultadas, mesmo quando seus servos o são. Ao olharmos para trás, uma linha coerente atravessa cada cena de sua história. O poder de Deus nunca dependeu da força, do status ou da perfeição humana. Dos campos e lares aos palácios e campos de batalha, o Senhor se mostrou capaz de curar, prover, proteger e falar.
Sua misericórdia alcançou uma fonte envenenada, as vasilhas vazias de uma viúva, uma mãe em luto, um comandante estrangeiro e um servo assustado. Sua presença se manteve firme em tempos de ameaça e em anos de serviço silencioso. E quando a voz de Elias se calou na morte, a palavra e a fidelidade de Deus seguiram adiante. O chamado que nos chega é o de caminhar na mesma obediência constante. Para alguns, isso significará deixar para trás o que não pode ser retido e queimar os arados que nos prendem ao passado. Para outros, será escolher a integridade quando a ganância ou o medo parecerem mais fáceis, confiar no sustento de Deus quando os recursos forem escassos, ou orar novamente quando as respostas demorarem. Somos convidados a enxergar com olhos de fé, a lembrar que o socorro invisível é real e a permanecer humildes quando o Senhor responder, para que a glória seja dele, não nossa. Se este ensino fortaleceu sua fé, deixe um comentário com o número 77 como simples testemunho de que Deus ainda usa sua palavra para tocar corações. Curta o vídeo para que as Escrituras alcancem mais longe e assine o canal para continuarmos juntos, passo a passo, com reverência e clareza. Vamos encerrar com uma oração. Pai, agradecemos pelo registro da vida de Elias e pela forma como ela revela o teu caráter. Ensina-nos a andar em obediência constante em nossa própria geração. Fortalece nossa fé onde ela estiver frágil e vacilante. Abre nossos olhos para a tua proteção quando nos sentirmos cercados. Corrige em nós o orgulho, o medo ou a acomodação, e desacelera nossos passos rumo à humildade, à integridade e à coragem em nossos lares, igrejas e trabalho diário. Que tuas palavras moldem nossas decisões e que nossas vidas reflitam tua misericórdia para aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por assistir e por honrar as Escrituras com sua atenção. Que Deus os abençoe, e convido-os a permanecer conosco enquanto continuamos a ouvir o que a Bíblia diz.